Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito de um tema que muita gente desconhece, que são os 3 dias de trevas. O que será isso? Muitas pessoas comentam nas redes sociais, na internet. Uns dizem que é verdade, outros dizem que é um mito. Então, o que seria estes 3 dias de trevas que tanta gente comenta? É uma profecia? Está na Sagrada Escritura? Foi algum santo que falou? Então nós vamos entender um pouco a respeito disso. Veja bem, muitos santos falaram destes 3 dias de trevas que fazem referência ao fim dos tempos. Ou seja, é um tema escatológico, fala das coisas do fim. Então tudo aquilo que fala a respeito de mistério, muita gente acaba desconsiderando por não acreditar. Claro que você é livre para crer ou não nessa questão dos 3 dias de trevas, até porque não é um dogma da igreja. A igreja nunca bateu o martelo dizendo que isto vai acontecer da maneira que se diz. Mas, já que existem profecias de santos a respeito disso, revelações do próprio Jesus a respeito disso, e também passagens da Escritura que fazem alusão a este tipo de coisa, seria bom que a gente prestasse um pouco mais de atenção. Eu vou falar aqui para vocês a respeito de alguns versículos bíblicos e também de algumas profecias, de algumas revelações que santos e beatos da igreja tiveram falando sobre os 3 dias de trevas. Veja bem, primeiro Isaías capítulo 5, versículo 30. Veja o que o texto diz. Naquele dia, soará contra ela um bramido semelhante ao do mar. Se alguém olhar para a terra, verá apenas trevas e angústia. A luz será obscurecida por espessas nuvens. Então isso é o que diz o profeta Isaías. Claro que muitos teólogos, muitos exegetas vão dizer que isso aqui é uma linguagem simbólica, uma linguagem figurativa. Esse debate, essa discussão, eu não vou entrar nela. Não vou entrar nessa discussão. Eu deixo isso para os exegetas, para pessoas que têm um conhecimento maior da Sagrada Escritura. Eu vou apenas levar para você a informação, tá certo? Tem também outra profecia. O profeta Joel, no seu livro, ele vai falar 2 vezes a respeito deste dia de trevas. Primeiro, Joel capítulo 2, versículo 1, diz assim: Tremam todos os habitantes do país, porque está chegando o dia do Senhor. É um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e obscuridade. Então aqui é o profeta Joel também falando que o dia do Senhor será um dia de escuridão. Mas que tipo de escuridão seria? Seria um fenômeno natural? Seria um evento divino? O que seria isso? Ou é apenas uma linguagem simbólica? Mais para frente você vai poder tirar suas próprias conclusões. Também Joel, no capítulo 3, versículo 4, ele diz assim: O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Então esse dia do Senhor, ele sempre vem acompanhado de sinais catastróficos. Lua transformada em sangue, o sol que escurece, bramido das ondas do mar. Vamos para o profeta Amós, capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vos servirá o dia do Senhor? Ele será trevas e não luz. É como um homem que foge do leão, mas topa com o urso. Ou que entra em casa, apoia a mão na parede e a serpente o morde. Não é o dia do Senhor trevas sem luz? Escuridão sem claridade? Então, isso aqui é o profeta Amós dizendo.
Vamos continuar. Agora o próprio Jesus, no Evangelho, eu vou ler o Evangelho de São Mateus, mas você vai encontrar a mesma linguagem também em Marcos e em Lucas. Mas eu ficarei apenas com um, porque são as mesmas frases que se repetem. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Jesus diz assim: logo em seguida, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Olha aí mais uma vez a imagem do sol que se escurece. E a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem é a cruz, né? É a cruz de Jesus Cristo, o grande sinal. Então, Jesus fala também dessa linguagem apocalíptica. Sol que se escurece, lua que não dá claridade, estrelas que caem do firmamento, né? Uma vez um exorcista, exorcista francês, esteve aqui na Bahia fazendo uma conferência e eu participei deste encontro. Não me recordo se foi um congresso, não me recordo muito bem o termo correto, mas ele fez uma explicação, né, de que essa escuridão do sol, veja bem, é uma interpretação dele, que essa escuridão do sol, o sol simboliza o cristianismo. Esse sol que fica escuro é o cristianismo que vai se apagando. É o cristianismo que vai perdendo força. É o cristianismo que vai perdendo aquele brilho que outrora ele tinha na sociedade, né? Então nós sabemos que pouquíssimos países do mundo mantêm a religião católica como religião oficial. O Brasil já não considera mais a religião católica como religião oficial. Respeita por causa de uma história, por causa de uma cultura. Há um respeito muito grande aos feriados católicos, a padroeira do Brasil, né, que é feriado, mas a religião oficial, né, do país não é mais a religião católica. Então esse padre exorcista, o padre Paul Marty, ele dizia que esse sol que se escurece é o cristianismo que vai perdendo força. Repito, é uma interpretação que ele trouxe para nós. Porém, há aqueles que sustentam que isso será um evento, né, de que acontecerá literalmente. De fato, o sol vai se escurecer. Então, o que será? A igreja, repito, nunca bateu um martelo a respeito disso. Mas daqui a pouquinho nós vamos entrar também nas profecias dos santos. Também o Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Veja bem o que o texto vai dizer. Quando abriu o sexto selo, vi acontecer um grande terremoto. O sol ficou escuro como roupa de luto, e a lua toda parecia sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus figos verdes, ao ser agitada por vento forte. Então aqui também, né, o Apocalipse traz para nós essa linguagem que é um pouco assustadora. Vamos entrar agora, né, saindo um pouco da Sagrada Escritura, vamos entrar agora naquilo que os santos falaram. Por exemplo, Santa Faustina. Santa Faustina, ela recebeu revelações de Jesus e ela escrevia tudo em um diário. Muita gente que está assistindo agora este vídeo, esta catequese, possui o diário de Santa Faustina. E veja o que Jesus disse a ela. Antes de vir o dia da justiça, será dado aos homens este sinal no céu. Apagar-se-á toda a luz no céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu. Isto acontecerá pouco antes do último dia. Então é o próprio Jesus dizendo a Santa Faustina que isso vai acontecer. Será dado aos homens um sinal. Apagar-se-á toda a luz no céu, ou seja, sol, lua e estrelas. Não se verá brilho de nada. E haverá uma grande escuridão sobre a terra. Logo em seguida aparecerá no céu o sinal da cruz. A mesma coisa que ele diz em Mateus 24. Né? O sol escurecerá e logo em seguida
o sinal do Filho do Homem. Vamos ver o que diz também Jesus a Santa Míriam de Jesus crucificado. Santa Míriam, ela é chamada de a Pequena Árabe, uma grande santa. Você que não a conhece, pesquise. Existe um livro muito bom sobre a vida dela chamado O Pequeno Nada. É um livro fantástico. Ali você vai conhecer toda a história desta grande santa carmelita, que tinha diversos dons místicos e que traz para nós uma grande, uma grande lição de santidade e principalmente de humildade. Jesus disse a ela: durante os 3 dias de trevas, e aqui já aparece a quantidade dos dias, 3, durante os 3 dias de trevas, as pessoas entregues aos seus caprichos depravados, aos seus caminhos depravados, morrerão, de tal modo que só sobreviverá a 4ª parte da humanidade. Então, para Santa Faustina, Jesus não fala a quantidade dos dias, fala de uma escuridão. Para Santa Míriam, Jesus já fala claramente 3 dias. Quando se fala de 3 dias, minha gente, eu me recordo da questão da própria sepultura de Jesus. 3 dias depois, Jesus permanece 3 dias no túmulo, ou seja, na escuridão, nas sombras, e no 3º dia ele ressuscita. Será que o mundo também vai passar por isso? 3 dias de sepultura, de escuridão, para depois chegar o grande dia do Senhor, a segunda vinda de Jesus, a parousia? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo, não estou afirmando nada. Depois, a beata Ana Maria Taigi, ela diz assim: virá sobre toda a terra uma escuridão intensa, com duração de 3 dias e 3 noites. Então, a beata Ana Maria Taigi vai falar também destes 3 dias de trevas. E outros santos também, O Padre Pio, Santo Padre Pio, falou a respeito disso. Nós temos também aquela mística Maria Valtorta, que também fala desse assunto, e tantos outros beatos, veneráveis, que vão tocar nesse tema dos 3 dias de trevas. Também algumas aparições de Nossa Senhora, que vão trazer mensagens, a respeito desse tema. Mas o que é que eu quero concluir aqui com vocês? Primeira coisa, não se preocupe com isso, nem se atemorize. Mas, padre, como é que eu não vou me atemorizar, sabendo que vai acontecer 3 dias de trevas? Veja bem, primeiro que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós não temos uma data definida. Jesus disse: ninguém sabe o dia nem a hora. Então, desde já eu quero lhe dizer uma coisa: fuja, se afaste, corra de todos aqueles que vai até você levando profecias com datas. No mês de maio vai acontecer tal coisa. No final do ano que vem vai acontecer tal coisa. Não acredite nessas pessoas. Não acredite. Nós temos que fazer aqui agora uma escolha. Ou eu acredito em Jesus, que disse que ninguém sabe o dia, ou eu acredito nesses profetas. Porque Jesus não mente. Se alguém chega para mim dizendo que tal dia vai acontecer, a volta de Jesus, os 3 dias de trevas, eu estou negando o próprio Cristo, que disse que ninguém sabe o dia. Ele não revelou a ninguém e nem irá revelar. Ah, padre, mas uma pessoa afirmou que Jesus veio do céu revelar para ele ou para ela. Bonito, né? Esse cara ou essa moça, essa senhora, deve ser o mais santo, a mais santa das santas. Porque nem Nossa Senhora fala de datas. Então essa pessoa recebeu uma revelação de Jesus dizendo que tal dia, tal mês e tal ano ele vai voltar. Não acredite nisso. Segunda coisa, por que não devo ficar com medo dessas coisas? Porque a única coisa que eu devo temer é o dia da minha morte. O que é que eu quero na oração da Ave Maria? Rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Então o dia que eu devo me preocupar é esse. Porque talvez eu morra antes destes 3 dias de trevas acontecerem. Eu morra antes da volta de Jesus. Então não se preocupe. Quando é que Jesus vai voltar? Não sabemos. Mas eu posso ir ao encontro dele hoje. Eu posso ir ao encontro dele amanhã. Então,
O que nós devemos nos preocupar é justamente com a vida santa. Seja católico, seja um bom cristão, faça caridade, tenha uma vida de oração, se esforce para ter uma vida reta. O mais, a gente deixa nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Não há necessidade de se preocupar. Ah não, porque me disseram que o Apocalipse vai ser tal dia. E aí você se preocupa com esse dia não chega, você perde sua fé e não acredita mais em nada. Então, a nossa grande preocupação deve ser a hora da nossa morte. Pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça de uma boa morte, para que Jesus nos encontre, como diz a música do Padre Jonas Abib, puros e santos, para que possamos ir para o céu. Se os 3 dias de trevas vão acontecer, se acontecer, não tem para onde correr, né? Vai acontecer. O dia que Jesus vai voltar, ele vai voltar. Quando, Padre? Não sei. Não sei. O que importa é que eu e você estejamos preparados durante toda a nossa vida. Nossa vida deve ser uma intimidade constante com Deus. Certo, minha gente? Então, não se atemorize, não fique buscando datas, não fique atrás de cálculos, porque Deus não revelou o seu mistério para ninguém. Ele apenas avisa através dos santos, através dos místicos, através da sua palavra, que algo pode acontecer, ou que algo vai acontecer. Cabe a mim e a você sermos bons cristãos. Isso é a única coisa que importa para nós. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria esteja sempre ao teu lado. Reza por mim, eu estarei sempre rezando por você. Até a próxima catequese, se Deus quiser.